Fala pessoal do YouTube, eu sou o Caio Guedes. Eu sou o Guilherme Bissoli e esse é o nosso programa Café com Arquitetura. Peguem seus cafés que está começando mais um tema. E o tema de hoje, finalmente chegamos, ao início da nossa construção. Esse processo que a gente começou no primeiro vídeo, explicando todos os preliminares antes da obra, todos os projetos de arquitetura, estrutura, elétrica e hidráulica, chegamos no dia de começar a obra. Então o tema de hoje é canteiro de obra. Parte 1. Galera, novo cenário. Olha que legal, a gente está aqui na nossa mesa de reunião e ao fundo, olha que vista linda, a gente adora essa vista. É verdade, é o pôr do sol mais bonito de Sorocaba. Aqui no final do dia é lindo, o sol se põe bem aqui, fica maravilhoso. Então vamos lá, vamos parar de enrolação, vamos falar sobre o tema de hoje, que é o canteiro de obra parte 1. E nessa parte 1 nós vamos falar todos os procedimentos que vocês precisam tomar até a fundação da sua obra. Tá? Então, primeiro passo, alvará, licença de obras no canteiro de obras. Perfeito. Algumas normativas, alguns condomínios exigem que você feche toda a obra com tapume verde, que é a cor da norma, e também monte uma casinha para você guardar os materiais, ferramenta com um banheiro. Muito importante se atentar sempre às normas dos condomínios, porque lá vai ter todo o procedimento do seu condomínio, se sua obra for em condomínio, para realizar e alocar essas necessidades. Então, como fazer o tapume, como colocar a casinha, Geralmente, para essa fase é necessário também um lote de apoio, e isso você pode averiguar junto ao seu condomínio. Temos uma dica para casinha de obra, Aqui na Guedes e Bissoli, nas obras que a gente administra, a gente geralmente contrata um container. Por quê? O container vai ser necessário na obra somente até a casa, até a laje, porque daí a gente já pode transferir esse quartinho de obra para dentro de um cômodo da casa. E a gente já tem um banheiro dentro do container, então ele vem pronto, coloca ele ali na frente do terreno, de trás do tapume, E vai se usando para estocagem de material, os projetos e todo lado, E não vai gerar nenhum resíduo depois também, caso você monte esse container ou esse barraco de madeira. Depois da obra, a maioria das pessoas acaba jogando fora, então ecologicamente mais correto. Porque o barracão é onde a gente vai guardar o documento junto com os projetos dentro, além dos materiais e ferramentas. Para ter o banheiro dentro do barracão, a gente precisa pedir a ligação de água e esgoto do seu sistema de água e esgoto da sua cidade e também fazer o pedido de ligação de energia. Perfeito. Aqui em Sorocaba, a maioria dos condomínios acontece da seguinte forma: temos algumas empresas que trabalham com poste padrão. Esse poste padrão ele é pedido pela própria, já é fornecido pela própria empresa, e a ligação da energia também. Para a ligação da energia, em alguns lugares é necessária a emissão de um relatório de responsabilidade técnica também sobre esse serviço da ligação da energia junto à sua concessionária, e essas empresas já fazem todo esse procedimento. Então é só comprar o poste padrão e ficar também atento à norma do seu condomínio de como eles pedem a casinha de energia e de água. Sim. Além do condomínio, a gente tem um padrão a ser seguido na entrada de água do seu sistema de abastecimento. Então aqui em Sorocaba, mudou recente, mudou recente. Ela é uma casinha onde você tem que colocar isso chumbado no muro ou na própria casinha de entrada, onde vai ficar a entrada de energia, a água e até uma caixinha de correio e de dados. Tem alguns condomínios e alguns proprietários que gostam de deixar até o gás neste local. É algo que a gente pode estudar no projeto, porque existem outras soluções. Bom, pessoal, feito isso, a gente já está com a parte inicial resolvida. Um fator muito importante no início da obra, antes de começar, é o acerto da topografia. Esse acerto de topografia, geralmente ele é feito antes até do fechamento do tapume, para a gente poder limpar o terreno e mexer com maior tranquilidade, usando o lote de apoio, nessa terra, Então, se em alguns lugares do seu terreno vai cortar um pouco de terra ou adicionar terra,
a gente vai sempre primeiro cortar o que é necessário, nivelar os patamares necessários e aí sim, fechamento, casinha de obra e chamar o topógrafo. Eu acho que essa é a grande dica que a gente vai dar nessa primeira fase da obra, canteiro de obra parte 1, né, Gui? Porque o topógrafo, para elaborar o projeto de arquitetura, eu já preciso do projeto de topografia e agora eu vou chamar o topógrafo depois de elaborado o meu projeto. Iniciando a obra, Iniciando a obra, que coisa! O topógrafo ele também faz a demarcação das estacas para você. Os pedreiros, o executor, ele consegue fazer isso mediante ao gabarito. Então, no terreno padrão, isso é muito fácil, porque a gente monta o gabarito, que é um dos passos que a gente vai comentar, tá? Mas o topógrafo, num lote irregular, ele consegue, com a sua máquina, fazer a demarcação desses gabaritos com mais precisão. Pessoal, o próximo passo então é a montagem do gabarito. Como isso é feito? O gabarito é aquela cerquinha de madeira, sabe? Que o pedreiro ele vai montar em volta do seu terreno. Bater os preguinhos de calinha e vai escrever letrais e numerais em cada uma das laterais. Então A, B, C, D até a letra que for necessária e os numerais também para definir os eixos. Os eixos eles vão fazer linhas e essas linhas interseccionadas vão bater exatamente onde o pedreiro precisa furar uma broca, onde ele vai precisar colocar uma estaca e uma parte da fundação vai ser executada. A primeira parte da obra a ser executada, de fato, falando da casa em si, é a fundação, né? Então a gente está falando da fundação profunda e da fundação rasa, que seria a fundação mais próxima aí do piso da casa, certo? Então vamos marcar as estacas, que são as brocas. Se for uma fundação rasa, como essa que o Caio comentou, o radier, que é uma laje em cima da terra, é mais tranquilo, porque a gente vai vir com essa laje e depois, com o gabarito, nós vamos trabalhar as paredes, os eixos das paredes. Quando você tem uma fundação onde tem brocas debaixo da terra, a gente precisa fazer a demarcação das estacas, que isso um topógrafo pode ajudar no terreno irregular. Aí entra o topógrafo que a gente comentou. Padrão, também um executor com uma boa experiência consegue fazer a demarcação disso. Para a gente furar essa terra, então a gente vai precisar, no próximo passo, locação de uma perfuratriz, porque normalmente, também antigamente, os executores, né, os pedreiros faziam isso com trado, na mão, só que quando você faz na mão, dificilmente no solo firme você consegue chegar a altas profundidades. Então quando você aluga um maquinário, você consegue chegar com estacas de 8, 9, 10 metros, 12 metros. E por isso a gente necessidade do projeto. Exatamente, de acordo com a necessidade do projeto, a gente precisa fazer a locação desse maquinário. Pessoal, uma coisa é falar de uma casa de 100, 200, 300 metros quadrados. Passou disso, eu acho que essa dica de chamar um topógrafo para a locação das brocas já é bem interessante. Se a gente falar, por exemplo, numa casa de 1.500 metros quadrados, ela é muito grande, vai ter muito eixo. Se for num terreno irregular, mais ainda. Então, para ter segurança de que o projeto vai ser e começar, né, bem feito, é importante ter esse auxílio do seu profissional de topografia sempre que for possível. Muito bem. Chamou a empresa de furação, empresa de soldagem, depois do gabarito, né? Então fez o gabarito, demarcou onde vai furar, chama a empresa, furou. Depois que furou, e nesse processo de furação também podem acontecer algumas coisas. Então, por isso que antes desse processo a gente tem que se antecipar em outros. O começo da obra ela é super corrida. Passa meses e você não vê nada subindo, isso é normal, tá? Exatamente. Além de você não ver nada, parece que quando você vai fazer os furos, vai escurecer o tempo, vai chover, vai perder os furos, porque acontece? Quando você tem uma fundação onde tem as perfurações de brocas, que eu comentei, que são pilares debaixo da terra, você tem que fazer os furos e não pode molhar, não pode chover, não pode cair terra embaixo, ela tem que estar seca para vir com o concreto e o ferro no mesmo dia. Ou no dia seguinte, se não chover, não tem problema. Em alguns casos, quando passa o final de semana e corre o risco de chover, o ideal é que você tape os furos o máximo que você conseguir. Para não ter esse tipo de problema, você pode se anteceder na etapa.
anterior, que é pedir as ferragens das brocas. O projeto de estrutura, ele tem o quantitativo do ferro e tem separado o número de brocas e o tamanho das brocas que vão ser com a quantidade de ferro necessária. Você pede isso na empresa e a primeira coisa, quando você orçar tudo, se quiser pagar tudo junto, fala, pelo amor de Deus, me entrega somente as brocas no dia tal, porque eu vou fazer o furo e eu preciso concretar. Quando chega as brocas, você já tem os furos, você também tem que se programar com o caminhão de concreto. Exatamente. Que é mais furo, ferro e concreto. Parece que tudo numa coisa só. Aí você fala, Meu Deus do céu, obra é um negócio muito amplo. mas é só esse começo que é super corrido mesmo, viu, gente? Não se preocupem. E hoje em dia, ninguém mais fica dobrando ferro na obra. Geralmente o projeto de estruturas ele já vai com a definição de todas as lajes, pilares, vigas e brocas e a empresa de ferragem vai entregar ela montadinha. É só colocar lá no local. Em cima das brocas vai os blocos, que o pessoal chama comumente de sapata, né? Os blocos é aquela cabeça da broca em cima junto à superfície, ainda antes de vir o contrapiso. Isso vai fazer a transição das vigas baldrame para o bloco, para as brocas. E aí a gente vai colocar, depois de feita a furação, concretado, a montagem desses blocos, que também é uma gaiola de concreto com ferragem, que vai vir pronta a ferragem, colocou lá, vai concretar. Antes disso e junto, né, assim que concretou a broca, você vai abrir as valetas para fazer as vigas baldrame. Com isso você também já vai abrir os espaços para os blocos, para as sapatas. E tudo concreta-se junto. Amarração, sempre tomar atenção das brocas junto aos blocos, junto às vigas baldrame, sempre como pede o seu projeto de estruturas. É isso aí, eu acho que a gente já chegou na primeira parte. Chegamos na superfície. Na superfície. Eu acho que para finalizar o que dá para dizer é que tem alguns construtores que gostam de fazer o contrapiso logo nessa etapa e tem outros que gostam de fazer o contrapiso mais para frente, depois que a casa já está com todas as lajes, enfim. O que é interessante sempre? Prever nessa parte da fundação a impermeabilização. Então, por fim, contrate uma empresa de impermeabilização que se responsabilize e faça um relatório de responsabilidade técnica dessa fase. Perfeito. E a gente vai repetir no próximo vídeo, na parte 2, canteiro de obra, sobre o processo da impermeabilização na fundação da casa. Cliquem, inscrevam-se, sininho, não esqueçam. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!